Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte, estamos começando mais um programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Eu sou Nadson Matias e comigo o pastor Augustus Nicodemos. Olá, pastor. Olá, Nadson. Olá, querido ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência, que tem dado ao nosso programa um bom destaque e tem sido ouvido por muita gente. Muito obrigado. A lei do Antigo Testamento destacou em várias ocasiões, como nos livros de Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, a questão da pena capital ou pena de morte para diversos crimes. Em Êxodo 21, 25 em diante, 25 e 26, a Bíblia destaca, por exemplo, mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Para algumas pessoas, essa é uma lei que deveria ser praticada atualmente em nosso país. Já outros defendem que praticá-la seria apenas uma maneira de se vingar do outro. Pena de morte, crime e castigo, esse é o tema do nosso programa de hoje. Pastor, como é que nós podemos avaliar esses aspectos que estão na Bíblia em torno dessa questão judicial, penal, e como é que ela pode ser lida nos dias de hoje? Ou seja, são questões meramente contextuais para aquele tempo, época, ou ainda podem ser defendidas nos dias de hoje? Nadson, eu creio que há muita coisa nessa legislação que está relacionada com a pena capital que tinha a ver com a situação de Israel. Israel era uma teocracia, ou seja, igreja e Estado eram uma única entidade. Os líderes religiosos eram os líderes civis. Então, nesse contexto, muitas leis foram passadas e que obedeciam àquela situação. Então, hoje, no Ocidente, por exemplo, o Estado é laico, há uma separação da igreja e nós temos, então, que procurar entender o que é que na lei de Israel ultrapassa a situação de Israel, o que é que seria, vamos dizer assim, a lei moral de Deus, não cerimonial ou civil, mas um princípio que ultrapassa a cultura ou superpassa a cultura, extrapola, é abstraída de qualquer cultura, convenção humana, sociedade ou situação e que, portanto, é aplicável a todas as épocas. Eu, pessoalmente, creio que a pena de morte, no caso de assassinato, faz parte de um princípio que está acima da situação da nação de Israel. Tá certo? Eu acredito nisso. Deixa eu tentar explicar aqui para não ser mal compreendido. Antes de Deus ter dado a lei de Moisés ao povo de Israel, ele já havia dito que quem tirasse a vida de um homem, pelo homem teria a sua vida tirada. Ele disse isso a Noé. Está lá no livro de Gênesis, logo depois do dilúvio. Deus concede que Noé sacrifique animais, mas diz que não coma carne com sangue, porque a vida do homem está no sangue, ele disse a Noé. E aí, então, faz uma inferência. Quem derramar o sangue de um homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Ou seja, a lei da retribuição, a pena capital, por assassinato, já havia sido dada por Deus muito antes da lei de Moisés. Sim. Portanto, nós podemos dizer que não é uma coisa da lei de Moisés. A lei de Moisés legislou sobre isso, ela tipificou, ela qualificou em que situações outras isso poderia acontecer, mas já antecedia a lei de Moisés e, portanto, isso é uma característica de um princípio universal. Tá? Outra confusão que as pessoas fazem é com um mandamento que diz não matarás. E acham até que é contraditório. Sim. O mandamento diz não matarás, mas Deus diz que quem matar um homem vai ser morto. Então, como é que isso se resolve? A resposta é que o mandamento não matarás, ele, na verdade, está proibindo o assassinato. Não matarás no sentido de não assassinarás, ou seja, o que Deus está condenando é o tirar premeditadamente a vida de alguém. É o assassínio, é o cálculo, é a premeditação, é a intenção, exatamente, a intenção de você tirar a vida do próximo. E, tanto é que no caso de que acontecia no Antigo Testamento, em casos de um acidente em que alguém provocasse a morte de outro,
Então essa pessoa não era apedrejada, não sofria pena capital. Ela podia fugir para uma cidade de refúgio. Sim. E aguardar lá a resolução da sua questão. Então o mandamento se refere ao assassínio. Tanto é que no mesmo livro de Êxodo, onde se diz não matarás, no capítulo 20, dali para frente, você vai encontrar, por exemplo, uma lei que dizia que se um israelita, para se defender à noite em sua casa, matasse um ladrão, ele não teria culpa do sangue do ladrão. Ou seja, estabeleceu a base da autodefesa. Então, a autodefesa não era vista como a quebra do mandamento não matarás. Uma outra situação era a guerra justa, por assim dizer, em que soldados seriam mortos. Esse conceito já era um pouco mais complicado, porque Israel sempre estava cercado de países com os quais ele estava em guerra. E às vezes essa guerra não era justa não, era guerra de conquista mesmo. Mas é muito claro que o soldado israelita em combate, não é, defendendo o seu país, ele não seria culpado do sangue do seu inimigo, né? Em guerras que podiam ser consideradas justas. Em defesa da nação, se é que a gente pode chamar de guerra, algum tipo de guerra de justo. E havia, então, a pena de morte estabelecida no próprio livro de Êxodo, em casos de adultério, de feitiçaria e até do filho rebelde. Se um filho fosse rebelde, contumaz, teimoso o tempo todo, os próprios pais deveriam apedrejá-lo. Incorrigível. Incorrigível, deveria apedrejá-lo nas portas da cidade, na entrada da cidade, em frente aos juízes da cidade. Não é que os pais fariam isso por eles mesmos, mas eles seriam os executores de uma pena passada pelos juízes. Para o rapaz, né, o menino que ouvisse isso funcionaria como uma espécie de, deixa eu ficar atento, não? Eu acho que funcionaria sim. Não estou defendendo isso hoje de jeito nenhum. Mas naquela questão época da pena, não da trazer isso para cá, mas assim, o fato dele ver uma situação da gravidade de se desobedecer um pai contumazmente, ou seja, continuamente, né, sem correção. Isso. Então, eu acho que a pena de morte desse tipo aí, para um garoto desse aí, incorrigível, e para os adúlteros, os praticantes de feitiçaria, tinha a ver com Israel enquanto teocracia. Sim. Havia um desejo de Deus de preservar o povo de religiões falsas, de manter a moral e a identidade e a estabilidade do casamento e da família. Daí, então, ele tem incluído na pena de morte, no Antigo Testamento, esses casos. Mas eu creio que uma vez que o Evangelho, a graça, o reino de Deus já não estão mais restritos à nação de Israel, mas agora o povo de Deus é um povo espiritual pelo mundo todo, nenhuma dessas situações, a igreja hoje, ela não aplica pena de morte, não é? Agora, pode acontecer que nós vivamos num estado onde existe a pena de morte, onde o governo tem a pena capital para determinados crimes. E se for no caso de assassinato, que eu creio que é o caso que ultrapassa a lei de Israel, eu não teria dificuldades pessoalmente. Deixa eu te dar 2 exemplos no Novo Testamento de pessoas que também não tiveram dificuldade com isso. O primeiro foi o próprio Jesus. Quando ele estava diante de Pôncio Pilatos, sendo julgado, Pilatos perguntou para ele, você não sabe que eu tenho poder para te livrar ou para te mandar matar? E Jesus disse, você não teria esse poder se do céu não te fosse dado. Ou seja, Jesus reconheceu ali que, de fato, Pilatos tinha essa autoridade e que essa autoridade de tirar a vida tinha sido dada pelo próprio Deus, referindo-se ao fato de que a autoridade constituída, ela pode exercer a pena capital. Aliás, se não tivesse a pena de morte no Império Romano, Jesus não teria sido morto pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo é o segundo exemplo. Ele escreve em Romanos capítulo 13 que a autoridade é constituída por Deus e ela traz a espada para castigo dos malfeitores. Ora, a espada não é para dar um tapinha, a espada é para cortar a cabeça. Não é? E quando Paulo compareceu perante o Sinédrio, acusado de alta traição, ele disse as seguintes palavras, está lá no livro de Atos, irmãos, se eu cometi algum crime digno de morte, não me recuso a morrer. Ou seja, com essas palavras, com essas poucas palavras, Paulo se sujeita à lei. A lei condenava à morte, ou tinha situações em que a lei condenava o culpado à pena capital. Então, por todas essas razões, eu vou fechar aqui o meu pensamento sobre isso, Natsan. Por todas essas razões, eu diria o seguinte, se eu estiver num país
num estado em que existe a pena capital por conta do assassinato, eu não vou fazer protesto, não vou fazer greve de fome, não vou falar contra, eu vou aceitar aquilo porque eu vejo isso precedente no Antigo Testamento e no Novo. Tá certo? Se você me perguntar se eu defenderia isso aqui no Brasil, eu não defenderia por causa do nosso sistema judiciário. Que é a questão não mais preponderante. Muita corrupção, muita injustiça. Então, se dependesse de mim, não haveria no Brasil, a não ser que houvesse uma mudança muito grande, né, na nossa situação. Não creio em justiceiro, ou seja, gente que sai por aí fazendo justiça com as próprias mãos, esses grupos de justiceiros que saem matando bandido e tudo mais, não creio nisso. Pena de morte é coisa do Estado, é o Estado que tem que fazer isso, depois de julgamento, ampla oportunidade de defesa, argumentação dos dois lados, então um júri popular constituído para isso, então chega um veredito sobre isso. Nisso eu posso crer, mas não em vingança e não em justiça feita por pessoas que não são constituídas autoridades de maneira legítima. Aí a questão é mais de valorização da vida e não de tirá-la, basicamente, né? Ou seja, eu olho para esse texto, acho que já disse isso em outros programas, olho por olho, ou seja, é uma questão didática. Eu não vou fazer um mal contra aquele semelhante, porque eu tenho que pensar também que isso pode vir contra mim mesmo. E é uma questão, como o senhor mesmo destacou, é uma questão do Estado, não é uma questão simplesmente de constituir um grupo de vizinhos para serem vigilantes. Isso aí. E a Bíblia diz, olho por olho, então nós temos toda a autoridade para fazer isso. É uma coisa do Estado. Sem dúvida nenhuma, porque é o Estado a quem Deus deu o poder da espada para proteger os bons, é isso que o Estado devia estar fazendo, protegendo o cidadão e tudo, e punir os malfeitores. Em alguns casos com a pena de morte, naquele caso de assassinato que eu falei. No Brasil não temos isso e, como eu disse, eu não vou brigar por isso. Ok. Vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta. Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver, porque lutar sem iludir, só amar. Ouço falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, tenho motivo pra crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade que eu vi. Chegamos ao final de mais um programa e queremos agradecer a sua audiência, sabendo que sempre ela é bem-vinda. O nosso e-mail é empoucaspalavras@terra.com.br, está à sua disposição. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Até o próximo programa. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320, www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar